Olá, eu sou a Priscila, criadora da marca Nena, e neste canal eu compartilho com você os padrões que eu crio em crochê. Hoje nós vamos fazer juntas a Maxi Gola Lace. Esse projeto é um projeto de inverno e eu gosto sempre de lembrar que uma maxi gola não é uma gola grande. Você vai perceber que nós vamos colocar a mesma quantidade de pontos que você faria para uma gola normal. Por que então ela é maxi? Porque a gente trabalha uma textura diferente, a gente trabalha alguns detalhes que deixa essa peça oversize, ou seja, deixa essa peça mais volumosa. É muito bacana acrescentar esse acessório no nosso look, claro que sempre pede um look um pouco mais básico, porque ela é a peça principal, aquela que vai chamar mais atenção, aquela peça que vai brilhar mais. A peça de hoje, ela tem uma trama diferente, ela tem uma abertura, que tanto pode ser colocada na lateral, como atrás, na frente, vocês vão ver que é super, assim, super bacana, dá para você usar de diversas formas. E também tem o laço, que é claro, é opcional. Então vamos lá, vamos começar a nossa peça? Vamos falar um pouquinho dessa peça antes? Aqui eu tenho a peça no modelo azul, tá? Então, só para vocês entenderem, ela é uma peça construída reta, e depois nós vamos costurar aqui no meio as duas pontas e deixar uma abertura aqui embaixo, que dá esse detalhe, que pode ser usado tanto na lateral como na frente, e depois a gente finaliza com o laço, tá? Então, a construção dela é uma construção reta, em vai e vem, carreiras de vai e vem, a gente finaliza costurando e depois acrescenta o laço. Então, vamos lá. Então, eu vou mostrar para você o material que eu estou utilizando. Para essa Maxi Gola Lace, eu estou usando o fio urbano, nessa cor marfim. Estou usando uma agulha número 8. Ela é uma agulha um pouquinho maior do que aquela que vem especificada na embalagem do fio. Mas é justamente para deixar a nossa trama um pouco mais leve, um pouco mais airada, tá? Eu tô usando uma agulhinha de tapeceiro, se você precisa para fazer os arremates finais, e uma tesoura. Então, vamos começar a nossa Maxi Gola Lace. É importante lembrar que o número de correntes iniciais corresponde à altura da gola. E o número de carreiras corresponde à largura da gola. Então, nesse momento, é importante você decidir se quer uma gola mais alta ou mais curta. Então, aí é essa hora de colocar mais ou menos correntes. Para esse padrão, eu estou usando 40 correntes. Se você precisar desses detalhes e mais a amostra, caso você esteja usando um fio mais fino ou mais grosso que o meu, ou uma agulha diferente, eu deixei esse padrão por escrito no blog. Então, você dá uma olhadinha lá, fica mais fácil, tá bom? Então, vamos lá. Eu começo com um nó corrediço. O nó corrediço nada mais é do que o nosso nó inicial do trabalho. Quem já está acostumado com os meus trabalhos sabe que eu não trato o primeiro nó como nó de verdade. Ele, para mim, é ponto. Então, eu conto na contagem das minhas correntes, tá? Então, eu vou fazer 40. 1, 2, 3, 4, até 40. Vamos lembrar que quando a gente começa a fazer as correntes, aqui sempre fica um pouco mais justo, e lá no final do trabalho, a mão já tá mais solta, fica mais frouxinho. Então, é importante que você deixe as correntes também mais folgadas, para que não dê diferença na hora em que você terminar o trabalho do começo, tá? Então, aqui eu vou completando 40 correntes. Eu vou fechando as 40 correntes e já volto para a gente começar a primeira carreira. Então, eu tenho aqui já as minhas 40 correntes e o meu nó inicial, ele para mim é ponto, então eu conto 40 com ele. Nesse trabalho, nós vamos usar basicamente um único ponto, que é o meio ponto alto relevo. Então, para começar a nossa primeira carreira, eu fiz 40 correntes, eu vou dar mais uma, que é a altura, para eu virar e começar a minha primeira carreira. O meio ponto alto,
ele é igual ao ponto alto, porém, quando eu puxo, eu venho de uma vez na agulha. Então, vamos lá. Eu laço, coloco a partir da agulha no segundo. Então, 1, 2, eu entro aqui, laço, puxo, e agora eu vou tirar de uma vez das 3 alcinhas. Aqui tá o meu primeiro ponto. De novo, laço, entro na corrente, laço novamente, tenho 3 na agulha, eu puxo de uma vez, meu segundo ponto. E assim, nós vamos até o final da corrente, pelos 40 pontos. De novo, entro, laço, puxo, laço e puxo novamente. Eu gostaria de chamar a atenção aqui. A gente pode, na hora de colocar na corrente, tanto colocar a agulha aqui, nesse primeiro espacinho, quanto nesse daqui de baixo. Não importa se você coloca a agulha aqui ou se você coloca a agulha aqui. O que é importante é que você faça um padrão, tá? Então, todas as vezes, se você colocar a agulha, quando for executar o ponto, nesse de primeiro vão, então siga colocando no primeiro vão em todas as correntes. Se você usa esse vãozinho aqui de baixo, siga colocando em todos os segundos para ficar uniforme, tá? Eu costumo usar no de baixo, mas isso também é à vontade, é opcional, tá? Eu uso sempre nesse de baixo. O importante é que fique uniforme, não pegar uma vez em cima, outra vez embaixo, senão dá diferença. E quando a gente for fechar o trabalho, vai fechar com essa carreira, vocês vão ver, então é mais fácil que fique tudo uniforme, tá? Então, eu vou fazendo meio ponto alto na minha corrente toda, vai ficando assim, e lá no final eu volto pra gente começar a segunda carreira. Cheguei aqui no final da primeira carreira. Eu vou fazer os 2 pontinhos finais com você. De novo, entro aqui. Laço. E puxo. Pronto. Quem fez o nó corrediço como ponto, faz o último ponto nele também. Então, laça, eu vou colocar nesse vãozinho. Puxo. E termino o meu último ponto no nó corrediço. Ele fica assim, ó, igual em todos eles, ok? Todos eles assim. Muito bem, então nós vamos começar a nossa segunda carreira. Como é que eu vou fazer? Eu viro o trabalho, importante que o fio, ele fique de frente para você, ok? Então, quando eu virei o trabalho, o que que eu faço? Eu vou fazer uma laçada de subida. E eu costumo usar esse primeiro ponto para fazer o primeiro ponto. Nos meus trabalhos, geralmente eu não conto essa laçada de subida como ponto. Eu conto apenas como espaço para você começar, né? Uma subida para você começar o ponto na segunda carreira, tá? Geralmente, as pessoas contam essa laçada como ponto e então vão começar aqui no segundo. Eu não faço isso. A maioria dos meus trabalhos eu começo mesmo no primeiro ponto com essa laçada aqui. Então, eu dei a laçada, e como é que eu vou fazer o meio ponto alto relevo? Até aqui, eu usei o meio ponto alto. Na segunda em diante, eu vou usar relevo, porque eu já tenho a carreira de base. Como é que é isso? Eu vou fazer exatamente igual o meu meio ponto alto, só que, tá vendo esse Vzinho aqui de cima? Aqui, ó. Esse Vzinho de cima, eu vou, em vez de laçar embaixo, eu vou laçar só nessa segunda alcinha. Assim. Dei a minha primeira laçada de subida,
laço para fazer o meio ponto alto. Então, em vez de colocar aqui, eu vou pegar só a alça de trás e executo o meu primeiro ponto. Assim. E é só isso. Todos os outros eu vou fazer igual, pegando na segunda laçadinha aqui do meu Vzinho. Então, tem o Vzinho aqui, eu não pego aqui ou aqui embaixo, eu pego aqui no meio. Esse é o meio ponto alto relevo. E assim eu vou a minha carreira toda. Ok? Então, lembrando, eu tava aqui com meio ponto alto, virei o trabalho, de modo que o fio fique de frente para você. Faço uma laçada e conto o primeiro ponto onde está saindo a minha subida. E eu vou até o final da carreira. Eu vou completando aqui todos os pontos e eu chego para fazer o final com você, porque tem uma pequena diferença lá no último ponto, ok? Estou finalizando a primeira carreira. Então, aqui, estamos no último ponto. Por que é importante dar aquela corrente de subida? Porque fica muito mais evidente quando eu tô no último ponto. Sem aquela primeira corrente, a gente fica meio perdido, né? O ponto ele fica meio caído e a gente não consegue identificar. Então, aqui fica bem evidente que esse aqui é o meu último ponto. Então, o truque aqui é assim. Durante toda a corrente, toda a carreira, desculpa, nós viemos fazendo o meio ponto alto relevo, pegando na alcinha de trás do ponto de base. No último ponto, eu não vou fazer assim. No último ponto, eu vou entrar a agulha aqui, ó, debaixo do Vzinho, aqui e aqui, e executar o meu meio ponto alto. Então, de novo, eu venho fazendo o meio ponto alto relevo, que é sempre pegando na alcinha. Então, no último, em vez de eu vir e pegar nessa daqui, eu vou fazer pegando aqui embaixo. Por quê? Nós vamos ver. Se eu pegar simplesmente nessa alça e fizer o meu último ponto, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter esse buraco na borda inteira do meu trabalho. E eu gosto sempre de fazer um trabalho o mais polido possível. O que significa isso? Que a gente já vai trabalhando no corpo do trabalho sem eu precisar fazer tantos arremates. Então, geralmente, quem faz esse ponto, pegando aqui, fica aquele buraco, faz o quê? Vem depois com um ponto baixíssimo ou um ponto baixo na lateral para esconder os buracos e unificar o trabalho. Então, eu gosto sempre de fazer um acabamento mais polido, ou seja, ele já vem sendo trabalhado de acordo com ou seja, dentro do próprio trabalho. Eu não tenho que finalizar ainda com alguma carreira. Então, quando eu termino o trabalho, ele está uniforme dos dois lados, tá? Então, mas isso é uma escolha. Quem preferir finalizar desse jeito e não se importar com aquele vão que fica, quando eu pego só aqui, sem problema nenhum, pode fazer do jeito que já está acostumado, que vai dar igual, tá? Mas quem quiser fechar e não ficar com esse buraco, ou seja, ele fica uniforme dos dois lados, faz o último ponto pegando as duas alças, ou seja, embaixo do Vzinho. Ele finaliza assim, mais fechado, ok? Então, finalizando aqui, eu vou virar o meu trabalho, de modo que o fio fique na nossa frente. Eu vou dar uma corrente de subida e, de novo, eu tenho esse primeiro ponto, eu não pulo esse ponto, porque neste trabalho, essa corrente de subida não conta como ponto. Então, eu vou executar o meu primeiro ponto no primeiro mesmo. Eu laço e venho de novo trabalhando só na segunda alça do ponto. E é só isso. Agora, eu faço o relevo em todos os outros pontos. Aqui,
eu fico com a lateral mais fechada e mais quadradinha. E assim eu vou por todos os pontos, agora fazendo o relevo que é pegando na segunda alcinha aqui desse vizinho de cima. Eu vou finalizando essa carreira e venho para mostrar como é que a gente fecha e começa mais uma. Tô finalizando aqui mais uma carreira. Eu vou sempre fazendo meio ponto alto relevo até o penúltimo ponto. No último ponto de todas as carreiras, eu não vou fazer relevo, ou seja, eu não vou pegar só aqui, eu vou pegar embaixo do Vzinho todo, para que eu tenha um acabamento melhor na lateral, mais fechado. Então, eu venho aqui e faço meu ponto. Mais uma dica. Às vezes, a gente pode tensionar um pouco e fazer esse ponto muito curtinho, assim. O que que vai acontecer? Conforme eu for subindo as carreiras, o lado ele vai ficando mais repuxado em relação ao corpo do trabalho. Então, quando você for executar o último ponto, como você já está pegando embaixo dos dois, ou seja, ele já vai ficar mais fechadinho, deixa ele um pouco mais leve, ó. Traz ele até aqui em cima, não fecha ele aqui embaixo. Traz ele para cá, fecha, para que ele fique na altura dos outros. Senão, você vai ter uma lateral repuxada, ok? De novo, eu viro o trabalho, o fio, ele tá aqui na minha frente, eu faço mais uma laçada de subida e vou começar exatamente como as outras. Eu tenho aqui o Vzinho, eu vou pegar na alcinha de trás do Vzinho, no primeiro ponto, exatamente aonde está saindo a minha corrente de subida, ok? E assim eu vou fazendo o trabalho todinho, inteiro ele é assim. Meio ponto alto relevo em todos os pontos até o penúltimo e no último ponto eu pego aqui. No último ponto eu não vou fazer aqui, eu vou pegar aqui, ok? Então, eu vou seguindo o meu trabalho por mais 38 carreiras, tá? Aqui a gente já fez 1, 2, 3, 4. Nós vamos fechar esse trabalho com 38 carreiras. Lembrando, aqui eu estou fazendo a altura da gola. Então, a gente tece assim, mas quando for fechar o trabalho, essa trama, ela vai ficar assim, dessa forma. Portanto, a quantidade de correntes que eu coloquei é a altura da gola, e a quantidade de carreiras é a largura da gola. Eu vou, então, fechando as minhas 38 carreiras, e quando eu estiver finalizando, a gente se encontra. Então, pronto. Tô aqui finalizando a minha última carreira, aqui, ó, onde eu comecei. São 38 carreiras. E eu tô aqui nos últimos pontos. Vou fechar aqui os últimos. E como os demais, o último eu venho e fecho embaixo do vizinho todo, aqui. Pronto, finalizei. Aqui, quando eu finalizo, eu vou fazer a costura com o mesmo fio. Então, aqui tá o começo da gola, tá vendo? E aqui tá o final da gola. Eu venho aqui no final
Para aproveitar esse mesmo fio, sem precisar cortar, sem nada, eu dou mais uma laçadinha, que é para finalizar, e viro o trabalho. De modo que eu consiga ter. Nesse lado é onde eu finalizei e aqui onde eu comecei. Eu vou unir cada um dos pontos, um e outro, até a altura que eu quero, e depois eu vou deixar a minha abertura. Então, vamos lá. É importante que tenha o mesmo número de pontos. Então, se eu coloquei 40 correntes para iniciar, eu tenho que terminar com 40 pontos. Durante o trabalho, é legal a gente ir contando, para ver se não escapou nada, né? Então, como é que eu vou fazer a costura direta? Eu vou deixar esse fio que sai do novelo aqui por dentro, só para ficar mais fácil. Então, eu venho nessas duas primeiras aqui, aqui é onde está saindo o fio. Eu venho nessa primeira, pego ela aqui e pego o meu primeiro ponto e faço um ponto baixíssimo, assim, ok? Então, de novo, eu finalizei aqui a carreira, faço mais uma corrente para finalizar, coloco o fio aqui por dentro, pego por dentro, aqui ó, por dentro dessa trancinha toda que ficou aqui no final, e pego no primeiro ponto. O fio tá aqui atrás, eu vou laçar e passar no meio de todos como um baixíssimo. E sai aqui, ok? Então, o fio tá aqui. De novo. Entro na trancinha aqui, no segundo ponto. A segunda alcinha, né, que ficou lá da minha corrente inicial. Pego o fio e trago aqui pra cima, fazendo um baixíssimo. De novo. Entro no meu terceiro, aqui ó, embaixo das duas alcinhas da corrente onde eu terminei, e desse lado eu não vou ter dois, eu vou ter um só, que é onde eu comecei. Aqui, laço e venho com um ponto baixíssimo nas três. E eu vou tendo essa correntinha aparente aqui, que vai fechando o trabalho. Então, de novo, entro aqui, laço, puxo e faço mais uma correntinha. E assim eu vou fechando toda a lateral da gola, laço e venho no baixíssimo com os três, assim. E eu vou fechando a gola até a altura que eu achar que é bacana, tá? Aqui não tem muita regra. Eu tenho que ter todos os pontos certinhos para que lá no final eu termine na mesma altura. Então, cuidado para não pegar um ponto diferente do outro, senão no final você vai ter isso. Se você pegar desde o começo certinho, vai dar tudo certo. Então, de novo, a gente tá aqui, eu pego esses dois, pego esse aqui do começo, laço e venho com baixíssimo formando essa correntinha aparente que vai fechar o meu trabalho, vai ficar imperceptível aqui junto com o resto da trama, tá bom? Eu vou fazer mais um pouquinho e encontro com vocês lá embaixo. Aqui eu tô chegando no último ponto que eu fechei. Essa gola, ela tá ficando com 42 centímetros. E eu tô deixando aqui de abertura mais ou menos uns 15 centímetros, tá? Então, aqui eu já achei que tá bom. Se você achar que quer uma largura, né, uma abertura maior, termina antes. Se quiser ela mais fechadinha, continua fazendo os pontos, tá? É sempre legal deixar uma abertura assim boa, né? Não deixar muito pouquinho, porque senão ela não vai ter aquela graça, né? De ficar... Você não vai conseguir acomodá-la, por exemplo, em cima do ombro,
ou na frente, ela vai ficar com muita pouca abertura. Então, é legal deixar um espaço assim maior, tá? Se eu achei que aqui tá bom, eu venho e corto o fio, dou o meu último ponto e pronto. Aqui tá finalizado. Eu vou arrematar esse daqui e esse aqui do começo. Eu vou fazer o quê? Eu vou dar um nozinho, esconder ele aqui pela trama e a gente vem só para finalizar, então, com o lacinho aqui. Aqui eu já arrematei todos os meus fiozinhos, tanto daqui quanto do começo, e eu escolhi deixar a trancinha aparente. Como a trama é basicamente igual de um lado do outro, você pode querer usar deste lado para frente. Eu prefiro deixar a minha trancinha aparente aqui. E eu fiz também a cordinha, que é o nosso laço, que é o charme dessa gola. Então, isso é opcional, claro, se você não quiser fazer essa cordinha, ou se você quiser simplesmente amarrar o próprio fio, ou se quiser fazer um pompom, ou colocar um broche, isso aqui é muito pessoal, tá bom? Então, eu vou mostrar para você como é que faz esse cordãozinho, mas de um tamanho menor. Aqui uma simulação, porque ele é muito longo. Para eu fazer uma cordinha dessa, por exemplo, eu usei 4 metros de fio, tá? Então, se você vai fazer, porque veja, nós vamos usar ela dobrada e depois ela enrola de novo, por isso ela vai ficando com um tamanho menor. Então, parece muito 4 metros, mas não é não, dá tudo certo. Então, aqui eu vou fazer uma simulação só para te mostrar como é, e depois você faz aí do tamanho que você desejar a sua cordinha, tá? Eu tô usando aqui um truque que é um pezinho de papel. Por quê? Aqui, vamos supor que eu tenho 4 metros de fio. Eu dobro o fio no meio. E lá na outra ponta, eu vou segurar ele em algum lugar. Aqui eu vou usar um pezinho de papel, mas você pode colocar uma fita crepe, pode passar essa alcinha no trinco, pode pedir para alguém te ajudar, tanto faz. O importante é que ela fique bem segura e você vai só torcer esse fiozinho. E vai torcer bastante. Quanto mais você fizer essa torcida mais justinha, mais bonito vai ficar a sua cordinha, tá? Então, aqui a gente vai torcendo o fiozinho. E quando a gente soltar, aqui você vai torcendo até o tamanho que você escolheu. Se forem 4 metros, vai aí um tempinho. Aqui eu tô fazendo uma simulação só para te mostrar. Então, bem justinha essa torcida. Assim. E quando você achar que tá bom, que deu o seu tamanho, ou os 4 metros que você deixou para fazer a cordinha finalizarem, você vai segurar aqui e vai soltar do pezinho. O que vai acontecer? Essa cordinha, ela vai se enrolar naturalmente. Então, ela vai formar essa cordinha. Simplesmente quando você solta, ela já fica assim. Então, aqui na beirada, vamos supor que essa daqui seja a minha cordinha. Na beirada eu venho, dou um nó simples. Ela não solta, tá? Ela não vai desvirar, não. Eu vou dar um nó aqui e vou cortar aqui a beiradinha. Pronto. É isso. E aqui eu vou desfiar os fiozinhos e eu tenho aqui a minha cordinha, que aí eu vou fazer isso de um lado e de outro, ok? A gente tem aqui a gola, como é que a gente vai passar? Isso aqui pode ser com a ajuda de uma agulha, pode ser com a mão mesmo, tanto faz, tá? A gente vai passar ela de um lado aqui no ponto. Cuidado para não desfiar, né? Então, eu venho e passo ela por aqui, desse lado, e aqui eu passo o outro lado. Pronto. Finalizado aqui o nosso
lacinho da gola. Nessa hora a gente usa ela dobradinha aqui. Pronto. E eu tenho minha gola finalizada. Maxi Gola Lace pronta! Maravilha! Se você curtiu, deixa um like, compartilha o vídeo e se não é inscrita, se inscreva. Assim você vai ficar sabendo quando chegar o próximo vídeo por aqui. Se você prefere o padrão da Maxi Gola por escrito, eu deixei o passo a passo lá no blog. O link vai estar aqui embaixo na descrição. Corre lá e dá uma olhadinha. Então é isso, tá bom? Um beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo.